Vamos esperar aí alguns segundos para o pessoal entrar. Tá todo mundo escutando? Fala alguma coisa aí, Gil? Oi, pessoal, boa noite. A gente está na expectativa aqui para começar com todo mundo. Oi, gente. Estamos aqui um pouquinho nervosas, ansiosas para celebrar esse dia tão importante para a gente, que está chegando no fim com tanta coisa boa que aconteceu ao longo do dia. Eu acho que já dá para a gente começar, Fábio, que Também o acho. pessoal já está... Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Fabiana, sou presidente da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Nós estamos aqui fazendo essa live hoje com muito orgulho e muito amor no coração. E tudo que esse dia, 14 de maio, representa para as nossas famílias, para as nossas fonos, e tudo que a gente já teve de ganho aí na divulgação desse diagnóstico no Brasil. Quero agradecer aí a Juliane, a Mariana e todos vocês que estão aí online agora, por estarem presentes nessa nossa live. Nosso intuito dessa live é falar um pouco sobre nossa experiência de pais de crianças com apraxia de fala na infância. E eu estou bastante emocionada no dia de hoje, porque hoje o dia começou com uma enxurrada de informações sobre a apraxia de fala na infância. E quem imaginaria isso há 5, 6 anos atrás, né, gente? Então, sou Fabiana, sejam bem-vindos. Para se apresentar, Mari. Bom, eu sou Mariana Chui, sou advogada, mãe do Gabriel e da Guilhermina. O Gabriel tem diagnóstico de apraxia de fala na infância. Hoje ele está com 9 anos. E ele ganhou uma maninha há 1 ano e 7 meses atrás, que é a Guilhermina. Eu faço parte da Abrapraxia desde o seu surgimento. Lá atrás, quando nós três nos encontramos, foi assim, o meu coração ficou mais aquecido por poder conversar com pessoas que passavam por uma situação semelhante à minha. Ju. Eu sou a Juliane Tozin, mãe da Giovana, com 9 anos. Gigi teve diagnóstico de apraxia de fala perto dos 3 anos de idade, né? E desde então a gente se conheceu aí, eu, a Maria Fábio, e aí a gente veio com esse impulso aí de juntar, né, as famílias. E como a Fábio falou, eu também estou super emocionada, tantos posts, tantos vídeos, lives no dia de hoje, tudo por conta desse tema, né, que há um tempo atrás não era comentado, e hoje, se abrir lá o Instagram, tinha uma live, então foi muita emoção. Eu chorei em algumas, né, e foi difícil, assim, conter emoção em algumas, então a gente está muito feliz mesmo. Pessoal, eu esqueci de apresentar o grande motivo dessa live da Associação da Apraxia de Fala na Infância no Brasil sendo divulgada. Eu sou mãe da Ana Beatriz, com 8 anos, com apraxia de fala na infância. Também tenho o Marco Antônio, com 10 anos. E quero agora contar um pouquinho de como surgiu a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância para vocês. E me veio aí um filme na cabeça, desde a primeira conferência que nós montamos a conferência sobre apraxia de fala na infância. A doutora Elizabeth Juste mandou um e-mail para algumas famílias que ela já tinha tido contato, e eu, a Mari e a Ju, a gente se uniu depois desse e-mail e começamos aí buscar informações sobre a apraxia de fala na infância para melhorar, sim, o diagnóstico e o tratamento dos nossos filhos. E fizemos a primeira conferência sobre a apraxia de fala na infância, e essa conferência foi um sucesso. E desde então, esse foi um impulsionador
para a gente montar a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. É importante dizer que nossa associação, ela não é uma associação que faz tratamento de crianças com apraxia de fala na infância. O nosso foco, nossa missão hoje é que cada criança consiga chegar no seu melhor potencial. E para isso, nós viabilizamos ações de formação e informação sobre apraxia de fala na infância. Nesses últimos 5 anos, nós temos vários ganhos que as fonoaudiólogas começaram a estudar sobre o tema. A gente tem mais gente formada sobre o tema. E essa é a nossa missão, e o foco é, sim, trazer consistência em diagnóstico e tratamento para as nossas crianças. Eu queria perguntar para a Ju quais foram os caminhos percorridos aí com a Giovana, para acalentar aí o coração das mães, e falar para todas as mães nesse Brasil que nós somos, sim, uma rede de apoio a favor das nossas crianças, e nós da Apraxia estamos abertos a vocês, e as fonoaudiólogas também, e toda a equipe multidisciplinar. Estamos sempre escutando o que vocês têm para falar para nós, para que juntos nossas crianças tenham sua voz, e para que juntos a gente construa uma formação e informação de qualidade para elas. Ju, conte aí um pouco da sua história. Então tá, eu vou tentar falar aqui, não estou tentando não ler muitos comentários ali, porque a gente fica emocionado, né, e aí vem toda a emoção, então perde um pouquinho a concentração aqui. Mas a Giovana, quando ela... Eu comecei a perceber alguma coisa nos marcos motores da Gigi, né? Então, quando ela foi lá perto de 1 ano de idade, eu vi que ela não estava nem perto de começar a andar. Isso me chamou muita atenção. E aí eu já comecei passeata em todos os neuros de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, para tentar descobrir alguma coisa, e todo mundo me falava, não, você está enxergando pelo em ovo, não é nada disso, mas lá no fundo do meu coração eu sabia que tinha, então eu continuei, né, a pesquisar, e quando estava chegando aos 2 anos, eu já comecei a perceber a parte da fala. Então, não vinham as palavrinhas, né? Ela começou a falar algumas palavrinhas e depois não evoluiu, era muito pouquinho, era uma mamã só. E aí, a gente, naquela, né? Aí, fui procurar uma fonoaudióloga, que foi a Rosélia, na época, foi a primeira, está com a gente até hoje. E ela trabalhou com a Gigi 1 ano e me falou, olha, eu nunca trabalhei com uma criança que parece que tem tanto potencial, mas não consigo fazer ela evoluir. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, nossa, vamos ter que pesquisar. E no fim, eu acabei tropeçando no diagnóstico de apraxia, quando eu fui numa oftalmo. A gente começa a fazer aquele monte de exame na criança, virar a criança do avesso, né? E eu fui no oftalmo para saber se estava tudo bem com a visão, e ela me falou. E quando o filho dela era pequeno, ela também, ele teve um atraso dele, não era apraxia, mas ela estudou muito e ela falou assim, a Giovana me parece ser apraxia de fala, você já ouviu falar? Eu falei, não, nunca ouvi. E aí cheguei em casa, coloquei no Google e a única página que tinha alguma coisa em português era um trechinho da página da doutora Elizabeth Giusti. E aí eu mostrei para o meu marido, e aí a gente leu lá e falou, meu Deus, está descrevendo a Giovana aqui. Aí a gente fez um call com a doutora Elizabeth. E ela falou, olha, parece mesmo, né? E aí foi. Então a gente começou a ir lá na doutora Elizabeth, em São Paulo. Depois trouxemos ela para cá. E foi assim que a gente chegou no diagnóstico. Vou passar para a Mari falar, né? Para a gente tendo aqui os relatos de cada uma aí. Os caminhos percorridos na busca do diagnóstico, seja da apraxia, que foi o que a gente encontrou, quanto de outras situações, pelo que a gente conversa com os outros pais, é muito parecido. Os pais muito angustiados porque alguns marcadores das crianças não estão chegando no momento adequado, né? No nosso caso, o Gabriel, antes do 1 ano, ele engatinhou na época certa,
caminhou com 1 ano e 4, que não era muito distante do previsto, mas ele não tinha ganho de peso. Ele era considerado pelos pediatras que a gente procurou na época um bebê vomitador, ele não conseguia digerir adequadamente toda a alimentação, ele comia bem, ele era um bebê que queria comer, mas ele, quando comia, em seguida ele vomitava. E as pessoas que a gente procurou naquela época consideravam ele um bebê vomitador, que haveria uma maturidade, né, do sistema, e ele passaria a não mais vomitar. A gente fez procuramos questões neurológicas, sem nenhum achado, mas a questão da fala e a questão, por exemplo, com 1 ano e 1 mês, eu via outras crianças apontando para o nariz, apontando para o ouvido, cadê o teu nariz? E os bebezinhos apontavam, é a orelha do nenê, apontavam. A coordenação motora, um pouquinho defasada, não que ele não conseguisse apontar, mas a gente percebia uma situaçãozinha um pouco diferente. Mas também diziam que cada criança tinha o seu tempo, que as coisas iam acontecer no momento certo. Com 2 anos e uns meses, a gente nos angustiou muito a questão da fala nesse momento, porque ele não balbuciava, poucos fonemas vinham dele, né? E da mesma forma que a Ju, a gente começou a buscar na internet. Na verdade, quem foi esse detetive já na internet foi meu marido, que também encontrou o site da Elizabeth, com uma descrição que para a gente era exatamente a descrição do Gabriel. E nós, em seguida, agendamos, então, uma consulta e fomos até ela para ter a confirmação desse diagnóstico. A partir daí, então, o nosso tratamento fonoaudiológico, que a gente já fazia, teve uma alteração significativa, porque o foco tinha que ser outro, os treinos tinham que ser diferentes, né? E a doutora Elizabeth começou, então, a nos auxiliar, mesmo lá em São Paulo, nós moramos em Porto Alegre, a sugerir alguns tipos de treino que a gente podia fazer em casa, a sugerir para a nossa fono, que nesse momento foi uma profissional super aberta a receber indicações de uma outra profissional, fazendo estratégias de terapia, né? Então, assim, depois do diagnóstico de apraxia, o que mudou para a gente? Essas estratégias terapêuticas que passaram a acontecer de forma diferente. Uma maior frequência nas sessões de fono, a gente fazia 1 ou 2 vezes por semana, a gente teve que dar uma intensificada nesse momento para tentar enxergar algum tipo de avanço. E iniciamos também um atendimento multidisciplinar, porque nessa sessão com a Elizabeth, ela percebeu que algumas questões sensoriais do Gabriel talvez estivessem atrapalhando as questões dele de falas, a concentração, por exemplo, o toque, que ele não gostava muito de ser tocado. Então, a gente iniciou também uma terapia multidisciplinar naquele momento com psicomotricista, além da fonoaudióloga. E isso foi o que a gente percebeu, assim, uma melhora no querer também se desenvolver, né, do Gabriel. A gente percebeu que o caminho ia ser longo, porque com o diagnóstico de apraxia, naquele momento a gente não via uma luz, assim, de até quando vamos fazer fono? Vamos fazer fono por um bom tempo, a gente tem que estar preparado para isso. E surgiram algumas estratégias em casa, assim, também, né? Porque também a gente não podia só dar treino para ele em casa sempre, a toda hora, porque isso ia ficar muito maçante. Então, a gente começou a colocar no nosso dia a dia o treino nas rotinas do gado. Então, água, oi. A gente entrava no elevador com os vizinhos, vamos dizer, oi, Gabriel. Oi. Demorou a sair esse oi. E eu me lembro, assim, que das primeiras palavrinhas que ele conseguiu falar, e não se assustem, mas foi mais ou menos com 3 anos, quase 4. Foi o sim e o não. Na verdade, o não. O sim vinha mais nos gestos, mas o não foi a palavra que ele aprendeu primeiro, e para mim foi um alívio quando ele disse o não, porque pelo menos eu tinha opção para dar para ele. Gabriel, tu quer laranja ou tu quer bergamota? Tu quer laranja? Sim ou não? Ele dizia não. Então, isso já nos ajudou muito, assim, porque imaginam, assim, pais de primeira viagem, porque ele foi nosso primeiro filho, sem conseguir atender, satisfazer aquela criança. Então, isso nos angustiava muito. E hoje a gente já tem, assim, um repertório bem maior, graças a Deus, de palavrinhas. O Gabriel se faz entender, ele não tem uma interlocução ainda adequada para a faixa etária dele, a gente permanece com tratamentos de fono. E é isso.
E as estratégias de casa, então, de vocês, meninas? Como é que funciona, Fábio, na tua casa? Algumas estratégias diferentes dessas? Então, em casa a gente já passou por todas as fases, né? Eu já passei pela mãe terapeuta, que não deu muito certo, e daí com a Ana Beatriz, a historinha dela é parecida um pouco com a de vocês, mas também um pouco diferente, porque lá em casa a minha sogra desconfiou que a Ana Beatriz tinha um atraso motor global com 6 meses e eu comecei a ir de médico em médico a partir dos 6 meses. Com 11 meses, a gente começou com intervenção precoce e o diagnóstico de apraxia de fala na infância veio só com 2 anos e meio, porque, graças a Deus, uma fono de Goiânia, que é onde a gente mora, desconfiou desse diagnóstico, mas falou para mim que ela não tinha tinha tido esse tipo de matéria na faculdade, e tinha escutado uma vez uma pós-graduação. Então, eu comecei a pesquisar e ir atrás e percebi que realmente era um diagnóstico muito pouco conhecido e caí na doutora Elizabeth Just. Lá em casa, quando eu tive o diagnóstico, eu queria ser a mãe terapeuta, mas a Ana Beatriz nunca aceitou, porque ela é bem engenhosa. Então, o que eu aprendi muito com a Ana foi que, através da brincadeira, eu consegui tirar muitos sons dela. Então, sons de neném, imitação. Então, tudo isso eu consegui através da brincadeira. Se eu sentasse com ela até hoje e falo, vamos treinar isso? Ela não faz. Se eu começo a brincar e falo, então, quem que veio aqui ontem? Ela, vovó, daí ela começa a treinar a vovó. Dessa forma, eu consigo treinar com a Ana até hoje. E hoje eu estou no desafio, né, da mãe professora, gente. E esse desafio é bem grande. Porque quanto mais próximo a gente está dos nossos filhos, porque a vida de terapia é uma loucura, né? Eles vivem em terapia, então a gente tem uma noção, mas não tem a real noção. Depois dessa pandemia, eu tive a real noção do que a Ana pode me dar e o que eu posso exigir, o que eu tenho que ter mais calma e paciência, que eu não vou poder exigir tanto. Pensando em estratégias de casa, eu queria perguntar para a Gil o que ela faz na casa dela, com a Gigi, o que ela aceita, o que ela não aceita. Então, é único, né? Então, eu também tenho minhas fases, né? Então, o pessoal perguntou ali, quando eu estava falando, como que tá a Gigi hoje. Então, hoje a Giovana tem 9 anos e ela tá falando muita coisa agora, né? Há mais ou menos 1 ano, ela teve um desenvolvimento bem expressivo, assim. Então, a gente entende muito ela, falta ainda precisão nas palavras, então quem não está acostumado no dia a dia com ela ainda não entende, mas eu e meu esposo, José Márcio, a gente entende bastante, consegue, assim, ter um diálogo com ela, né? Ela está começando a melhorar agora a formação das frases, as fontes estão trabalhando com ela isso, né? E as minhas estratégias vai mudando conforme a idade também. Então, teve uma época que eu enchia a casa de palavrinha, então, aquelas primeiras palavrinhas alvos, né? Então, na geladeira era cheio de figurinha das comidas, no baú de brinquedo era cheio das figurinhas dos brinquedos, no quarto, no banheiro, aí tinha palavra em toda a casa, aí depois isso passou. Aí teve uma época que eu usava muito videozinhos no carro, na época eram vídeos até que eu tinha feito, coloquei isso no YouTube, tenho vergonha desses vídeos hoje, porque... É bem legal, eu lembro. Então, eu colocava no carro, ajudou. Então, assim, a gente vai passando por fases conforme eles vão passando, né? Hoje, realmente, o nosso foco também, né? Um outro foco é a alfabetização da Giovana. A gente tem um apoio, né, da equipe, graças a Deus a gente é agraciado por poder ter uma equipe multidisciplinar, né, isso é uma coisa que a gente pensa muito na associação quando a gente se reúne e faz nosso planejamento estratégico, é de pensar nas famílias que não têm, né, então a gente pensa em como colocar ações para ajudar essas famílias que não são agraciadas, né, que não podem conseguir uma equipe multidisciplinar com boa capacidade, competência.
E é assim, a gente vai mudando de fase. Então, agora a gente está trabalhando na alfabetização da Giovana, ela está com 9 anos, está no 3º ano de uma escola regular, né, uma escola com um método um pouquinho diferente, que é uma escola Waldorf, e ela tem uma acompanhante, né, na escola, e faz também o trabalho com a psicopedagoga. E ela está começando, então, a leitura agora, a escrita, está no início da alfabetização. Então, a gente vê que ela tem um potencial que realmente ela vai se alfabetizar. Mais ou menos nessa fase. E você, Mari? Veio aqui uma pergunta, a idade das crianças nossas, né, hoje, então a Ana Beatriz tem 8 anos, o Gabi tem 9, a Gigi tem 9. 9. Isso, mais uma das questões que veio aqui, vocês dão um curso na área de apraxia de fala na infância? Um pouco, Mari, você consegue falar? Os cursos da associação são ministrados por profissionais da área de fonoaudiologia, né? Então, hoje nós temos os cursos da doutora Elizabeth Juste, nós temos alguns já online, outros presenciais, mas que em razão da pandemia eles estão suspensos, né? E nós temos também o curso da Monique Ferro, que também suspenso em razão da pandemia, mas quem quiser conhecer todos os cursos que a associação disponibiliza, as nossas conferências, os eventos que a gente faz nas nossas cidades, né, e no Brasil afora, isso tudo vocês podem acessar no nosso site, que vale a pena vocês entrarem no site, lá tem bastante conteúdo, tem muito texto, que no primeiro momento a gente traduzia muita coisa do inglês para o português, então tem muito texto traduzido lá, mas a gente também começa já a ter alguma coisa já produzida no Brasil. E hoje mesmo a doutora Elizabeth estava falando numa live que nunca se teve tanta coisa escrita e produzida sobre apraxia como nos anos de 2019 e 2020. Isso a gente entende que como chegamos nesse patamar, em razão de todo o trabalho da associação, de cidade em cidade no Brasil, ministrando cursos, levando informação de qualidade, que era o nosso primeiro projeto, a nossa primeira missão quando nós formamos a nossa associação. Feito isso, nós mudamos, nós fomos mais adiante. A nossa missão atual é fazer com que todas as crianças consigam atingir o seu melhor potencial. Então, a gente entende que a gente tem municiado toda a comunidade, especificamente a comunidade da área da saúde e da educação, com conhecimento, para que esses profissionais que realizam esses cursos, possam, no atendimento daquela criança, buscar o melhor potencial daquele indivíduo. Tem muita gente perguntando sobre a alfabetização, né? Qual que é o melhor método, como que é para uma criança com apraxia. Acho que vale a pena lembrar que a gente vai ter uma live com a Monique no dia 28, às 9 horas. E ela pode falar bastante, então, sobre alfabetização lá também. Então, essas perguntas a gente pode até direcionar já para a live dela, né? Podem se conectar lá no dia 28, aqui no nosso Insta, e perguntar para a Monique, que é nossa especialista aí nessa área. Sobre materiais também, né? Estão perguntando sobre se tem algum material para as crianças com apraxia. No nosso site, nós também temos à disposição alguns materiais. Nós temos cards, que são trabalhadas palavras-alvo com essas crianças, e várias profissionais começam a utilizar esse material de forma diferente uma da outra. Alguns jogam memória, outros contam historinhas a partir desses cards, né? Então, da mesma forma, temos sim algum material, não só no nosso site, como outros sites, vocês já conseguem encontrar aqui no Brasil hoje material disponível para se trabalhar com a apraxia de fala na infância. É um tratamento diferenciado, mas assim, o que mais vale a pena para se trabalhar com essas crianças? É o treino daquelas palavrinhas que vocês acham que lá no início tem que ser trabalhadas, as palavras-alvo, que a gente chama. E não há necessidade de se gastar nesse material nesse início desse tratamento. Às vezes, colocar um desenhozinho com a letra do som daquela palavra, isso já faz um estímulo muito importante para a criança. Para o Gabriel, por exemplo, a questão da alfabetização, o letramento para ele foi fundamental para que ele começasse a desenvolver a fala. Vamos falar aqui sobre uma questão que eu acho bem interessante, que a gente enfrenta no nosso dia a dia como os pais.
colocar aqui que os fonos hoje são desatualizados. Lembrando que a apraxia de fala na infância é um diagnóstico novo, ele foi descrito pela Associação Norte-Americana em 2007. Então, no Brasil, quem trouxe esse diagnóstico mais à tona para ser falado, para ser discutido, para ser estudado, fomos nós, como Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Existiam alguns estudos, mas não era nada muito visível. A visibilidade desse diagnóstico veio através da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. E essas fonoaudiólogas estão, sim, buscando atualização, e a gente, como pais, tem que perguntar para elas: você já estudou sobre a apraxia de fala na infância? Você leu sobre o assunto? Você entende disso? Você conhece alguém que fale sobre isso? Eu acho que nós, querendo o melhor para os nossos filhos, nós podemos sim questionar as fonoaudiólogas, sim pedir um relatório bem escrito para a fonoaudióloga. A Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, ano passado, teve, acredito que foi o maior ganho para o Brasil, que foi ter traduzido o livro Here is How to Treat Childhood Apraxia of Speech, da Margaret Fish. É a Bíblia da Apraxia, é um livro grande, denso, que tem um conteúdo enorme. Se todos conseguissem ter acesso a esse livro, a associação agora está fazendo uma ação de doar um livro desse para cada faculdade de fonoaudiologia. Então, é assim, os fonos estão desatualizados? Sim, mas a gente tem que também instigar deles se atualizar. Não são, quando eu tive o diagnóstico, conversar com algumas fonos em Goiânia, elas não sabiam sobre a apraxia. E muitas delas foram atrás e começaram a estudar sobre esse diagnóstico. Então, o que é importante a gente, como pais, é instigar realmente esses fonoaudiólogos. E se você sentir que não está indo, não está funcionando, por que não trocar? Eu acho que assim, é o direito do pai, entendeu? A gente tem que procurar o melhor que é para os nossos filhos. Tem algumas perguntas aqui, que uma delas que eu acho bem interessante: algum usou a comunicação alternativa? Ju, fala um pouco disso para a gente. A comunicação alternativa, a gente teve, assim, nossa experiência, a gente fez algumas tentativas, né, quando a Giovana era mais nova, então foi 1, 2 tentativas. Primeiro a gente começou com as figurinhas numa pasta, mas o vocabulário da Giovana, né, o entendimento dela era muito diferente do expressivo, né, então aquela pasta dela começou a ficar enorme, ela conseguia... ela tinha um entendimento muito bom, então ela precisava de várias palavrinhas ali, então ficou meio que inviável ela andar com aquela pasta. Então a gente foi para o eletrônico, e aí a gente foi com o celular, fez uma primeira tentativa, né, na escola, a escola foi super receptiva, né, até para uma escola Waldorf, que não tem nada digital, eles foram bem receptivos, mas não teve uma continuidade. Então, no ano passado, a gente reativou isso, e começou a trabalhar com a comunicação alternativa. Ajudou bastante a Giovana, inclusive nesse salto que ela deu, assim, no desenvolvimento da fala, a gente até acha que pode ter tido ali uma relação, né? E no momento agora, a Giovana não está usando, veio a pandemia, a gente ficou em casa, então ela não levou mais para a escola, e em casa a gente não utiliza muito, né? Ela estava usando bastante na escola, ajudando bastante. Então, a gente, inclusive, na escola, antes dela entrar com o digital, a gente colocou na parede algumas figuras para as crianças se familiarizarem. Essa foi uma dica muito boa, porque ela conseguia ir lá no concreto e mostrar, e as outras crianças se interessaram muito. E daí, quando aquilo veio para o digital, elas já tinham entendido o que era. Então, essa foi uma dica bem bacana, assim, foi até a tutora da Giovana, na época, deu essa dica para a gente fazer isso, e a gente concordou, fez, ajudou. Então, quem puder, né, e também puder ter o acompanhamento de uma fono que tem essa especialidade, ajuda muito. A gente podia também falar um pouquinho sobre uma pergunta que veio, né, antes para a gente lá, que foi o que mudou após o diagnóstico, né? Então, vou falar um pouquinho aqui da nossa experiência. O ter o diagnóstico de apraxia nos trouxe, assim,
essa é a palavra, mas assim, uma segurança e também um certo alívio, porque antes a gente não sabia com o que estava lidando, né? Você começa a atirar para todo lado. Então, você tem esse diagnóstico na mão, você, né, ele te dá um poder, assim. Então, eu estou indo na direção certa, eu estou fazendo a terapia para aquilo, então isso dá um alívio. E uma coisa muito importante, na época, as pessoas que eu estava buscando diagnóstico, queriam um nome para aquilo, né? As pessoas falavam, mas não precisa colocar um rótulo na criança. Isso é um tabu que muita gente coloca, principalmente em questões de transtornos neurológicos, né? Que você dá um nome, você vai rotular a criança. Para os outros tipos de doença, geralmente a gente não tem isso, né? Se você tem uma dor lá no teu joelho, você quer saber o porquê daquela dor, né? Porque você quer tratar aquilo. Então, você quer saber se é um problema na cartilagem, se é sobrepeso, se é um exercício que eu estou fazendo errado. Então, se a minha criança não está falando, eu quero saber, entender o porquê para eu trabalhar de maneira certa com ela, né? Então, eu acho que não caiam nessa história de não procure um rótulo para o seu filho, porque isso é um tabu que se coloca que eu acho que atrapalha muito, tá? Então, para nós, assim, ter o diagnóstico foi uma sensação, assim, de alívio e segurança. Acho que se eu pudesse colocar em 2 palavras, foi isso que trouxe. Mari, quer falar um pouquinho sobre o que trouxe para vocês, assim, a diferença de ter o diagnóstico, né? O diagnóstico para a gente, como algumas pessoas usam esse termo, foi libertador, né? Porque é exatamente isso, a gente quer saber qual é a situação para saber minimizar os efeitos disso. Tá, meu filho com 2 anos e meio não fala, com 3 anos não fala, começou a falar um pouquinho aos 4 anos, aonde isso vai nos levar, né? Ele vai ter uma fala adequada, ele vai conseguir conversar com seus pares conforme ele for crescendo. Então, assim, depois do diagnóstico, a gente consegue ter alguns prognósticos. Óbvio que cada criança vai ter um perfil diferente, cada família tem um perfil diferente, a abordagem é diferenciada, mas a gente consegue saber em que área a gente precisa reforçar ali com algum tipo de terapia. Porque, assim, a apraxia de fala, ela não precisa somente do fonoaudiólogo, são várias questões envolvidas. Então, dependendo do momento que aquela família se encontra, do desenvolvimento daquela criança, o profissional vai te indicar que tu também vai conversar com um TO, com um psicomotricista, com a psicopedagoga. Então, por exemplo, lá no início, quando a nossa situação mais angustiante era a fala, a gente fez fono 5 vezes por semana. Quando ele se preparou para entrar no colégio, já um aninho antes de ir para a primeira série, a gente começou a se preocupar com a questão de ele tem que saber sentar na classe, ele tem que se concentrar, ele tem que saber pegar o lápis de uma forma adequada. Então, a gente procurou a psicopedagoga já 1 ano antes dele entrar na primeira série. Daí diminuímos um pouquinho as sessões de fono. Quando essas questões sensoriais estavam atrapalhando muito a concentração do Gabi, a gente buscou o TO. Então, são coisas que estão sempre, é um atendimento multidisciplinar dinâmico. Não existe uma regra. A Mariana conseguiu fazer com que o Gabriel chegasse aos 10 anos falando uma frase, por exemplo. Eu vou fazer exatamente o que ela fez. Vai depender do momento que a gente estava para saber o que eu fiz, e talvez o que eu fiz não vai servir para aquela criança, porque não é um formato fechado. Cada criança precisa de um atendimento diferente em determinado momento, né? E essa questão que a gente se encontra hoje na pandemia, não sei se com vocês isso acontece, mas a gente conseguiu lá em casa ter um olhar ainda diferente sobre o Gabriel, porque a gente não está nervoso por atender o horário de chegar no colégio, de ir para as terapias. Então, a gente tem mais calma e tranquilidade. Por exemplo, para ensinar ele a colocar o tênis, ele ainda não consegue colocar o tênis sozinho. Isso foi treinado bastante, não é preguiça de mãe e de pai. Então, a gente está com mais calma, a gente não vai sair correndo, então vamos ter calma para botar o tênis. Veio o teminha lá do colégio, já adaptado, vamos adaptar um pouquinho mais para não fazer com que esse tema seja tão frustrante, né? Porque como ele gosta da escrita, da letra, eu tenho que fazer com que esse momento ele não perca esse desejo de escrever, de se manifestar. Porque o Gabi, como ele ainda não tem esse repertório ainda
todo que precisa para ter uma interlocução, ele se comunica muito. Você estava falando de comunicação alternativa, a comunicação alternativa do Gabi é o caderno e o lápis, ele sempre tem com ele o caderno e o lápis. Então, mesmo nós da família, quando a gente não entende o que o Gabi disse, a gente pede, Gabi, escreve o que tu precisa. Então, ele às vezes escreve lá, clube, quer ir pro clube, bola, quer jogar bola. Às vezes, mesmo as coisinhas que ele fala, ele coloca no papel. Ontem, por exemplo, a gente estava jantando, a gente fez pastel, e ele falou pastel. Primeiro ele falou patel. Daí ele pegou o dedinho dele na mesa e escreveu a palavra pastel no ar, vamos supor assim, na mesa, e saiu com uma dicção bem melhor. Então, quer dizer, são esses instrumentos que a gente consegue usar, fazendo com que o dia dessas crianças não seja tão estressante. O que eu percebo, Mari, aqui também é que a escrita, a leitura, a alfabetização acaba sendo uma pista para a fala, né? Muito. A Ana fala muito melhor quando ela lê. É interessante isso. Então, realmente essa live da fonoaudióloga Monique Ferro é bem importante para as mães e até para as outras fonoaudiólogas, porque o tanto que a alfabetização ajuda na fala. Muita pergunta aqui, gente. Eu vou falar sobre uma que eu acho bem importante. Existe fono especialista sobre apraxia de fala na infância? Não. Existe fono que estuda sobre apraxia de fala na infância. No Brasil não existe a especialidade de apraxia de fala na infância. A associação, este ano, está fazendo um aprimoramento sobre a apraxia de fala na infância. É o primeiro... são 10 módulos esse aprimoramento, então é o nosso primeira vez que a gente lançou esse aprimoramento, está sendo bem enriquecedor, mas por causa da pandemia a gente teve que parar aí um tempo. Ele é presencial, ele não é uma especialização, ele é um aprimoramento. Então, o que eu digo para os pais é o seguinte: a fono ela não precisa ser especialista, ela não precisa ter todos os cursos, ela precisa querer atender o seu filho. Ela precisa querer se dedicar, olhar para aquele ser como único. Veio até uma pergunta de uma mãe assim, como que é a concentração do seu filho? A concentração da Ana é diferente da do Gabi, que é diferente da Gigi. Então, cada um é único. Então, nós não podemos, assim, generalizar e a gente tem que trabalhar na multidisciplinariedade, como disse a Juliane, de acordo com a necessidade do nosso filho. Perguntaram também sobre síndrome de Down e apraxia. Como nós não somos profissionais da área da saúde, a gente não pode dar muitos dados, mas sim existe a comorbidade entre síndrome de Down e apraxia, autismo e apraxia, e a gente vai pegar essas perguntas que vai colocar na live dos profissionais da saúde, tá bom, pessoal? Tem muita pergunta técnica, né? Perguntas sobre a apraxia pura, se existe ou não, se tem... Bom, a gente, não sei, a gente pode falar dos nossos 3 aqui, né? Acho que nenhum é apraxia pura. Eles têm outras comorbidades, né? Vou falar da Giovana, ela tem uma questão genética, né? Ela tem uma síndrome. É uma síndrome, então a apraxia é um dos fatores, né? Mas a Giovana tem uma questão motora, não é uma questão tão grave, né? Motora, ela faz de tudo, mas ela é uma criança desajeitada. Então, geralmente a criança com apraxia, ela vem com mais um pacotinho junto, né? É muito difícil, mas eu acho que a doutora Elizabeth tem bastante propriedade para falar nisso e a gente vai ter uma live com ela no dia 21, na semana que vem. Também é legal direcionar bastante essas perguntas para lá. Vai ser importante. Eu queria lançar mais uma aqui para a Mari, que é a nossa advogada do trio, que teve uma pergunta. A lei obriga a ter fono na escola? Outra a lei obriga a criança com apraxia a ter na escola,
Como que você, como advogada, vê isso e explica um pouquinho mais para a gente. Hoje aqui o meu personagem é a mãe, né, atípica, mas assim, a apraxia, o diagnóstico de apraxia, como a Ju falou, ele não vem isolado, ele vem num pacotinho, e normalmente ele consegue vir com um CID, tá? E esse CID normalmente consegue garantir inclusão para essa criança. E pela lei de inclusão, as escolas, elas não podem, por exemplo, vedar a matrícula de determinada criança naquela escola, e elas têm que dar acesso à educação, acesso à socialização. Isso é garantido pela Constituição Federal. Então, assim, talvez com o diagnóstico de apraxia, a gente não consiga ter todas essas garantias legais. Mas como a gente está dentro de um pacotinho, o Gabi também tem uma síndrome genética que foi diagnosticada com marcador há uns 2 anos atrás, tá? O CID vai conseguir garantir esse acesso tanto à educação quanto à socialização. A AT está dentro da lei de inclusão, né? Então, acredito que sim, vai conseguir garantir uma AT, só que isso também depende muito da escola na qual a gente coloca o filho, né? Porque com a escola e com os profissionais, os pais têm que ser muito claros desde o início, né? E hoje em dia a legislação ela não permite, por exemplo, que a família custeie esse AT. Na legislação anterior, as famílias podiam pagar por esse AT. Hoje a gente tem que confiar na escola, porque é a escola quem está pagando esse profissional. Então, tem que ter essa relação muito franca, né, entre escola e família. Veio uma pergunta aqui sobre apraxia e dispraxia. Você consegue responder, Ju? Existe diferença? Então, a dispraxia ela é muito usada para a questão motora global da criança, né, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Existe uma nomenclatura no Reino Unido, existe uma nomenclatura nos Estados Unidos. A gente trouxe a doutora Priscila Cassola para cá, né? Ela é uma curitibana que mora nos Estados Unidos há muitos anos, é uma educadora física. Ela fez o doutorado lá nos Estados Unidos, no TDC. E a gente vê muito essa comorbidade das crianças com a apraxia e o transtorno de desenvolvimento da coordenação também, em níveis diferentes, né? Tem criança que apresenta um nível maior e outras crianças um pouquinho menor. Então, a dispraxia é muito usada para isso, né? No Reino Unido, por exemplo, eles usam a dispraxia para descrever o transtorno de desenvolvimento da coordenação. Uma pessoa escreveu sobre o CID. Hoje a gente não tem um CID de apraxia de fala na infância, no CID 10, mas no CID 11 ele já está descrito a apraxia de fala na infância no CID 11. Então temos aí um futuro um pouco mais promissor aí de reconhecimento desse diagnóstico que é a apraxia de fala na infância. Tem várias perguntas. O Márcio mandou um recadinho aqui para nós, eu acho que a Ju pode nos ajudar, para falar sobre o cadastro das crianças, né, no site da associação. Isso, então eu já vou pegar um gancho aqui, eu vi que tem algumas perguntas ali também, como que a gente descobre se a criança tem alguma coisa genética ou não. Também vai ter uma live no dia 31, né, às 16h, com a doutora Maria Rita, da USP, doutora Elizabeth Giusti e o José Márcio, meu esposo. Eles estão desenvolvendo uma pesquisa, justamente por quê? Porque nesse caminho todo nosso aí, desde que a gente começou a associação, a gente começou a perceber um grande número de crianças que apresentavam uma apraxia de fala na infância, e tinha uma questão genética, né? Então, a gente quer saber o quanto isso está relacionado ou não, né? Então, nessa live vocês vão poder ver. E, para isso, a gente precisa muito, né, que as pessoas façam o cadastro das suas crianças. Então, pais que têm crianças com apraxia de fala na infância, entrem no nosso site, façam o cadastro da sua criança lá, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, mandem um e-mail para o nosso contato
apraxiabrasil.org, e a gente pode te ajudar por lá a fazer o cadastro da sua criança. Então, não deixem de ajudar. Sua criança pode entrar nessa pesquisa e a gente está realizando. Muito bom, Ju. Eu queria fazer um relato aqui sobre o tanto que o Marco Antônio, irmão da Ana Beatriz, é importante no desenvolvimento dela. Muitas vezes ele é o único que entende o que ela diz. Ele é o tradutor da Ana Beatriz, ele brinca muito com ela e ele faz um papel muito importante lá em casa. E eu queria lançar essa pergunta aqui para a Mari: qual que foi a importância e o impacto da chegada da Guilhermina na casa de vocês? Com quantos anos ela está? Conta um pouco da história. A Gui vai fazer 1 ano e 7 meses, né? E a gente percebeu uma modificação de comportamento no Gabi de saída, né? Com uma semaninha de vida, eu estava amamentando a Guilhermina e o Gabriel, sempre com lápis e caneta, pegou um lápis e na testa da Guilhermina. Com ciúmes de eu estar ali com ela, não estar atendendo ele naquele momento. Daí fui eu chorar para um lado, a Guilhermina chorar para o outro, o Gabi também chorando em razão da minha reação, e por sorte meu marido estava junto e conseguiu acalmar todo mundo. Esse foi um episódio bem marcante de ciúmes do Gabi, e talvez seja o momento que ele utilizou para extravasar tudo que ele estava sentindo, se comunicar, e a gente conseguiu entender ele de um jeitinho melhor, e a gente não teve mais esse tipo de episódio de ciúme assim tão forte, né? Eles se dão muito bem. O Gabi tem na Guilhermina hoje uma companheira. O Gabi aprendeu com ela a demonstrar o cuidar do outro, porque o Gabi sempre foi muito cuidado, e hoje ele cuida da Guilhermina. Então, na hora de ela dormir, ele vem cantarolar perto dela e bate assim com a mãozinha na bundinha dela para ela dormir. O Gabriel hoje ele já se permite acariciar mais, não que a gente não abraçasse, não amassasse bastante ele, mas hoje ele já vê isso com mais naturalidade. Parece que aquele corpo tenso deu uma relaxada, né? Mas principalmente nessa fase que ela tá, é a questão do lúdico, do brincar. O Gabriel, ele não tem aquela coisa da ideação, do criar a brincadeira, do entrar no cenário do brincar e fazer com que isso tenha todo um início, meio e fim da brincadeira. A Guilhermina, ela já brinca de fazer comidinha, ela já brinca de nanar o bebê, de dar banho no bebê, e ela convida ele a brincar. E ele participa bastante dessa brincadeira, né? Fora isso, ela está na fase de aprender a falar, então ela treina normalmente a fala, o que eu acho fantástico. Então, sempre que a gente fala alguma coisa para ela, ela repete a última palavra que a gente falou. E ele, percebendo esse treino dela, ele se sente mais à vontade de treinar, né? Então, no episódio do pastel, ontem ele repetiu muitas vezes a palavra pastel, depois, hoje ele falou pastel de novo, né? Então, assim, para nós, algumas mães me perguntam, e aí, o que tu acha que foi bom ter o segundo filho? Eu devo ter o segundo filho? Depende da tua família, assim, mas para a gente foi muito saudável, fora que a gente deu uma boa relaxada, assim, sabe? A gente conseguiu desfocar um pouquinho só da situação diferente do Gabi e ver as coisas com mais tranquilidade. A Ju também está tendo essa experiência, como é que está sendo aí, Ju? A Gigi tem um irmãozinho, né, o Pedro, ele está com 6 meses, então está bem ainda no início, assim, tem aquela questão dos ciúmes de irmão, né, mas é muito interessante, assim, ver como a Giovana já, assim, já quer colocar ele em todas as nossas atividades, tudo que ela vai descrever da nossa família, ela coloca o Pedro junto. Então, ou se a gente vai comprar um chocolate, ela quer que eu compre um chocolate para o Pedro, depois ela come o chocolate do Pedro, né? Então, tem isso. Mas eu acho que muitas mães têm aquela dúvida, assim, né? Será que o meu segundo filho vai vir também com essa questão, né? Então, de novo, né, a questão genética, ela é importante. Nós fizemos um aconselhamento genético depois do resultado da Giovana, mas a gente tinha vontade de ter, mesmo antes de ter descoberto, né, é importante falar que tem 2 anos que a gente descobriu que a Giovana tinha essa questão genética. Antes a gente não sabia o motivo ou o porquê da apraxia dela, e a gente tinha muito essa vontade. Então, depois que a gente teve, né, a gente fez um aconselhamento genético
E o da Giovana não era herdado dos pais, né? Eles chamam do latim de novo, né? Então era uma questão genética dela própria. Mas eu vejo assim que só vai ter ganhos, né, com o irmãozinho. Então a gente está na expectativa aí de como que vai ser a brincadeirinha deles aí mais para frente. Nós só temos mais 5 minutos, então eu queria primeiro deixar os recados finais aí das próximas lives. A gente vai ter uma próxima live dia 21 com a doutora Elizabeth Juste, dia 28 com a fonoaudióloga Monique Ferro e dia 31 com o Márcio e com a doutora Maria Rita da USP, que o foco é genética. Convidamos todos vocês para participar. Sobre a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, nós temos um site, temos nossos cursos online, temos nosso Doe e Ganhe. Para participar da associação, você pode entrar na nossa loja solidária, adquirir nossos produtos, doar um valor para ter nossos produtos e manter a nossa associação. Agora, nessa fase de pandemia, nós estamos precisando. E contamos aí com vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube. Temos um canal no YouTube bem interessante. Quando a gente Fábio, você consegue falar o nome? Tem algumas pessoas perguntando o site, o YouTube. O site www.apraxiabrasil.org. O nosso Instagram é esse. No nosso Facebook, a gente tem um grupo também, Facebook, que é Apraxia Kids Brasil. O nosso YouTube é Abrapraxia. Entrem lá e coloquem vídeos. É bem interessante, a gente tem alguns vídeos de conscientização sobre a apraxia de fala na infância, que pode ajudar muito vocês a conscientizar as escolas, conscientizar os terapeutas, conscientizar a família, conscientizar os avós. E nós estamos juntos, gente. Juntos realmente somos mais fortes pela apraxia de fala na infância no Brasil. Somos uma rede de apoio de fonoaudiólogos, de pais, de mães, de familiares e de equipe multidisciplinar. Estamos abertos aí para críticas, sugestões. Nosso e-mail é contato@apraxiabrasil.org. Muito obrigado por ter participado dessa live, muito obrigado, Ju, muito obrigado, Mari, por serem companheiras aí desse desafio enorme que é dar voz às nossas crianças. Eu também agradeço a vocês, Mari, Fábio, e todo mundo que entrou, né, mandou ali os recadinhos bem carinhosos, assim. E acho que a gente termina o dia, assim, com uma sensação de que a gente está conseguindo, assim, né, a apraxia de fala na infância está tendo mais visibilidade no Brasil, e isso faz parte da nossa missão, né, então é muito gratificante, muito emocionante também. Então, deixo aqui meu abraço e boa noite para todo mundo. Eu esqueci do aplicativo da Abrapraxia, gente. Tem um aplicativo da Abrapraxia também, tá? E falar da apraxia solidária, né, pessoal, que também é bem importante para as famílias que não têm condições, ou as fonoaudiólogas do SUS, também a gente pode conseguir muita coisa através do apraxia solidária. E, gente, um último recado e um agradecimento para todo mundo que participou e, principalmente, assim, pelo nosso dia 14 de maio desse ano, né? Esse nosso dia passou a não ser mais só nosso, mas ser de toda a comunidade. Quando a gente viu hoje o mundo de posts, o mundo de lives acontecendo sobre esse tema, a gente percebeu que a gente não é mais... não é só com a gente mais esse dia. Era um dia muito interno, muito da associação, a gente correndo atrás para divulgar o tema e tal. Hoje a gente viu tanta coisa acontecer, tanta mensagem gostosa, carinhosa, de afeto, uma vontade de abraçar todo mundo, assim, pessoalmente, né? Então, muito obrigado à comunidade por ter aceitado esse nosso projeto de dar voz às nossas crianças, tá? Muito obrigada de coração. E as pessoas já fazendo com autonomia, né? Então, isso que estava na nossa missão lá, então, realmente muito gratificante.
Vamos Beijo para dar todo mundo. voz às nossas crianças, que as nossas já estão tendo as delas. Hoje a Ana Beatriz leu a frase para mim: eu sei mais do que eu digo, claro, com questões de apraxia de fala na infância, mas ela leu: eu sei mais do que eu digo. Então, isso para mim não é impagável, gente. Muito, muito obrigada por fazer parte dessa caminhada. Muito obrigada a todas as fonos que se dedicam às nossas crianças, a todos os profissionais multidisciplinares. E estamos juntos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Muito além das palavras, coração, todos em transformação, otimismo. Singular, ele, eu, ninguém igual. Respeitar e ser plural, coletivo. Ficou bem bom. Muito obrigada. Acreditar na nossa luta, cada palavra uma vitória pra sorrir. Eu sei muito mais do que digo, eu penso bem mais do que falo, entendo bem mais do que podes imaginar. O amor também fica em silêncio, brincar e aprender